Amém, queridos. É um prazer imenso, agradeço o convite, né, de poder estar aqui nessa casa tão especial. Jerusalém tem toda uma história. Trago um abraço para o pastor Manuel, estivemos hoje almoçando com ele, mandou um grande abraço, né? Rever aqui Arthur, né? Poxa, que alegria rever a família, amados irmãos, e é sempre um prazer estar aqui, conhecer, né, e estar compartilhando da palavra do Senhor com esses amados queridos, mas é mais uma fatia, uma parcela dessa família maravilhosa que é a família de Deus, amém, queridos? Então, quero parabenizar por mais um ano, né, dessa igreja, 58 anos, né, pastor? Olha que coisa linda, né? É uma jornada, né? Tem muita história, e a gente se alegra de poder estar aqui, amados, se alegrando com vocês. Deus está nesse lugar, nós nos alegramos de poder participar com vocês aqui nessa noite. E o Senhor colocou uma palavra em meu coração, pretendo ser breve, e creio que o Espírito Santo está nesse lugar, amém? Você veio aqui nessa noite, né, um friozinho, um climazinho, mas o Espírito Santo possa estar tendo liberdade aí no teu coração, aquecer o teu coração com a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. E eu aqui nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 29. Vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 29, nós vamos ler aqui um texto que fala a respeito um pouco de Jacó. Eu tenho uma identificação muito grande com Jacó. A história, a vida de Jacó é realmente um exemplo e representa muita coisa para nossas vidas. E esse mês de festa, mês de família, tem tudo a ver. Então, vamos ler a palavra, Gênesis 29, a partir do versículo 1. Pôs-se Jacó a caminho, e se foi à terra do povo do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço, e ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. E perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E responderam: somos de Harã. E perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naô? E responderam: conhecemos. E ele: está bom? E perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, a sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, e não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes dermos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Só até aqui, Deus, o Senhor abençoe a sua palavra nessa noite. Aleluia. Amados, nós vemos de uma forma muito especial a vida de Jacó. E o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração a respeito desse exemplo. Eu creio que talvez a grande maioria, né, conhece a história de Jacó. O nome Jacó é conhecido como o usurpador. Alguns dizem que é aquele que toma as coisas, né? E a história de Jacó, muitos conhecem. Jacó foi aquele que conseguiu tomar um direito de primogenitura do seu irmão. Não sei se você conhece a história lá no início, ainda mais moço, mais jovem ainda, de Jacó. Então, Jacó era um camarada meio articulado, né? Era aquele camarada que vinha correndo na frente. A mãe dele também era esperta, né? Dava ali uns conselhos, e Jacó era essa figura. Era um camarada que corria na frente, né? Que se antecipava aos movimentos, estava ali atento, e ele, de certa forma, ali, adquiriu, né? Negociou o direito de primogenitura. E a gente aprende aqui já de imediato com a história de Jacó que, né, e Esaú, né, que perdeu ali, a gente não pode, né, a gente tem que vigiar para a gente não perder a nossa bênção, amém?
que o Pai que está no céu nos deu. Né? E ali Esaú perdeu o direito à primogenitura. Você conhece a Bíblia, está mais ou menos inteirado dessa figura. É um camarada articulado, eu vejo dessa maneira. Jacó, um cara que se antecipou lá e tal. E então, se você ler um pouquinho antes os capítulos, Jacó, então, havia uma rixa com Esaú. Esaú queria acabar, no final das contas, queria acabar com a vida dele. Né? Tinha aquele sentimento que ficou. Então, Jacó, né, partiu para a terra do Oriente, e é o capítulo que nós lemos, e ele foi para lá, ver se ele arrumava um casamento, arrumar alguma coisa. E o texto aqui, então, fala, né, que ele chega ali naquele lugar. Em primeiro lugar, que eu quero dizer que, quando o Senhor colocou essa palavra em meu coração, já há muitos anos, o Senhor falou comigo, Jacó, ele representa um pastor. Um pastor. E você vai perceber que Jacó já chega ali naquele lugar, ele tem uma preocupação, ele tem um zelo, ele já vai falando logo nos rebanhos. Pô, vamos ali dar água para o rebanho beber. E isso está ali, né, nas suas características, de uma preocupação, de um empenho de um pastor de ovelhas. Né? E é claro, amados, que o pastor ele tem que fazer um esforço. E aqui o texto ele vai dizer, então, que já havia o costume, que tinha um poço ali onde os rebanhos chegavam, né, para beber, mas havia uma questão. A questão ali, né, que para dar de beber ao rebanho, para saciar a sede do rebanho, né, o pastor ele tinha que ir lá e tinha que haver um mover de uma rocha para tirar aquela pedra da boca do poço, para que o rebanho pudesse beber. E o Espírito de Deus, há alguns anos, ele me deu essa palavra, e o Senhor me trouxe essa palavra nessa noite. Né? 58 anos de igreja, né? São muita história aconteceu aqui nesse lugar. O pastor Rafael está aqui, conhecemos muito bem o pastor Benjamin. E uma igreja, ela caminha ao longo do tempo e o pastor é uma figura muito importante. Eu não vim aqui para, né, bajular pastor Rafael, pastor Benjamin, mas eu vim aqui para falar da palavra. Né, convivo com o pastor Manuel, um homem de Deus. E há um empenho, tem que ter um esforço. A gente estava ali no gabinete, a gente estava falando, porque há muitos movimentos por aí, né, pastor? Tem muitos movimentos acontecendo por aí nos lugares. Tem muita gente que corre para lá, corre para cá, tem gente que não se estabelece numa igreja, porque eles não sabem muito bem o que querem da vida. E eu quero já começar dizendo, irmão, se tem algo que vai saciar a sua sede de Deus, porque a nossa alma, a Bíblia fala disso, a minha alma tem sede de Deus. Sede de quê? Sede do Deus vivo, aleluia. Né? A Bíblia fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e têm sede de Deus, porque eles serão o quê? Saciados, aleluia. Se você tem fome, eu creio, irmãos. Se nós estamos aqui nessa noite, aleluia, que a gente veio aqui com fome de Deus, amém, querido? A gente veio aqui para buscar o Deus Todo-Poderoso. A gente vem aqui porque tem uma sede que precisa ser saciada na nossa vida. Mas não é qualquer mover, não é qualquer movimento. E o pastor ele se esforça, né, pastor? É um esforço para ver o que é a rocha que é Cristo Jesus se mover no meio da igreja. Aleluia. Tem que ter um empenho, tem que ter um esforço. Não é qualquer, é o mover da rocha, aleluia. Cristo está se movendo aí no seu meio, na sua vida. E Jacó é esse camarada que ele tinha na sua característica uma preocupação, um zelo, ele vai para ali, né? E o texto então diz que ele foi lá e fez aquela rocha se mover, né? Pessoal, não, mas não é a hora, mas o rebanho chegou, ele foi logo lá, moveu a pedra, deu de beber. Tinha essa característica. Né? Então o pastor ele tem isso. Né? E eu quero te incentivar, meu irmão, não sai andando aí por qualquer movimento, não. Né? Busca presença de Deus na sua vida. E o fundamental que eu quero enfatizar aqui nessa noite é porque Jacó foi um camarada que ele, né, a história de Jacó é muito interessante. Eu lembro que quando eu estava estudando a Bíblia, eu falei, o que Jacó representa, o que a Bíblia fala, porque se você for ler um pouco mais na frente, e eu não li aqui o texto, mas
A Bíblia ela fala então que então Jacó, depois daquilo ali, foi conhecer o Labão, que era da família, e ele se interessou por Raquel. Labão, então, ele faz um acordo com Jacó: vem cá, olha, você trabalha aí 7 anos, que aí você vai poder casar com Raquel. Amém? Todo mundo está alinhado aqui com a história de Jacó. A história de Jacó ela é muito interessante. E a Bíblia, então, diz que Jacó trabalhou por 7 anos por Raquel. Trabalhou 7 anos, né? Coincidentemente, né, minha esposa, eu não trabalhei 7 anos por esta Raquel que está aqui. Mas Jacó trabalhou 7 anos. E a história a Bíblia ela conta essa história dele. Ele, então, trabalhou 7 anos. Quando chegou na hora de receber Raquel, havia uma tradição, e Labão não deu Raquel, deu Lia. Poxa, foi ali, de certa forma, enganado, né? Mas havia uma tradição. Eu lembro que uma vez eu falei isso, porque, de uma certa forma, irmãos, Labão, e eu creio nisso, que Labão, ele, de uma forma figurada, ele representa a Deus. Porque existe uma vontade nossa. Você tem uma vontade aí, você tem um querer. A Bíblia até diz que, né, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém, querido? Eu creio na Bíblia, eu creio nisso. Mas eu também acredito que existe um querer do Pai eterno. Tem um plano maior. E Labão deu Lia. Não, você pega Lia aí e tal, e depois você leva e mais 7 anos você trabalha. E aí, então, você... O que a gente aprende com isso? É o foco. Se você tem um foco em alguma coisa, se você determina algo, se você deseja algo, lute por isso. Lute por aquilo que está no teu coração. Eu não estou querendo dizer, irmãos, porque a Bíblia fala enganoso é o coração do homem. Eu não estou querendo que eu creio, irmãos, que Deus coloca algumas coisas em nossos corações, que Deus coloca algumas coisas que vêm do coração de Deus para o nosso coração. E quando nós somos sinceros, quando realmente queremos algumas coisas, Deus, Ele realiza sonhos. Você crê nisso? Irmão, se nós estamos aqui é porque nós cremos num Deus vivo, poderoso, um Deus que ouve a nossa oração. Né? A Bíblia ela fala que o homem de Deus, ele diz, olha, a palavra não chegou nem na minha boca, mas tu já conheces, Senhor. O homem falou isso por quê? Porque ele vivenciou isso. Eu nem te disse nada, Senhor, mas tu já sabia. Como é que alguém pode relatar isso? É alguém que experimentou isso. Eu vou compartilhar rapidamente uma experiência que eu tive. Nós morávamos num apartamento ali, na Vilela Tavares, e a gente tinha um desejo. Poxa, a gente estava ali no apartamento, aí tinha uma guerra, porque a vizinha de baixo, a gente é criança pequena em apartamento, imagina, né? Corre para lá, corre para cá, mas tinha uma vizinha lá que dava um trabalho, né? Às vezes ela interfonava dizendo que as crianças estavam fazendo maior barulho, maior bagunça, e as crianças estavam lá dormindo ou sentadinhas e tal. E aquilo começou a incomodar, e a gente, poxa, a gente tem que procurar vamos sair daqui, a gente tem que morar em casa, né? 3 filhos, né? É melhor morar em casa, porque aí não vai dar problema. E eu lembro que uma vez os meninos estudavam numa escola ali mesmo, na Vilela ali, mais lá na frente, mais lá embaixo. Tinha uma escola e eu levava os garotos. E um dia eu fui ali para levar os garotos, e aí em frente à escola tinha uma vila. Tinha uma vila ali, eu lembro disso, irmãos, com muita clareza. Eu lembro que eu parei assim e falei, poxa, podia morar nessa vila aqui, hein? Fiquei pensando, irmãos. Falei, poxa, eu podia ter uma casa aqui, morar aqui nessa vila, em frente à escola. Pô, que bênção, né, irmãos? Só atravessar a rua para levar os garotos. Pô, ia ser um sossego. Irmãos, eu posso dizer para você que Deus ouviu esse meu pensamento. A gente começou a procurar a corretora daqui, corretora de lá, mas... E aí tem um detalhe, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se tu vai fazer alguma coisa... irmãos, a melhor coisa que tem quando você faz algum negócio é você fazer coisa com crente. Tem gente que tem umas decepções aí, né? Eu ia com a mulher oprimida. Ela olhava para a nossa cara, né, Raquel? Hoje eu vou levar vocês para ver uma casa, assim, a cara de vocês. Chegava lá naquela casa. Já viu aquela casa que não tem 90 graus, era 30 graus, assim, canto de quarto era de bico, assim, tudo errado. Eu falei, pô, minha cara está muito ruim.
que essa casa aqui tá horrorosa. E aquela mulher ia com a gente, ia no carro, aí assim, fumava. Aquilo foi me incomodando, eu falei, Raquel, para tudo, não aguento mais. A gente cansou de ver cara, eu falei, para tudo. Raquel, não aguento mais essa corretora, está muito oprimida. Não está legal. Estou te falando. E aí, não, está demais, essa mulher não aguento, não quero mais não, está um ambiente. E, irmãos, Raquel foi procurar lá na Jada Cruz, né, Raquel? Procurou lá uma corretora lá. Irmãos, a primeira casa era um casal, né, Raquel, de corretores, crentes. Aleluia. Pô, da glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu sei que tem uns crentes muquirana por aí, né? Não é verdade? Eu brinco com meus filhos, pô, tu é crente muquirana. Eu brinco muito com um priminho nosso, lá de Pátio do Alferes, né? Aí ele é pequenininho, aí ele vem para cá, ele é da Assembleia de Deus, a gente tem uma comunhão muito grande. Aí, às vezes, a gente fala umas coisas, eu falei, não, pô, aqui é os crentes aqui da Batista, são crente muquirana, aí ele ri a beça, aí a gente brinca, né? Mas a verdade é que, às vezes, tem uns crentes muquirana, um crente meia boca. Mas aquele casal, irmão, chegou para a gente, primeira casa, né, Raquel, que ele levou, foi uma casa ali na vila. Foi lá naquela vila. Chegamos ali na vila, tinha uma casinha ali, olhamos. E aí, a Raquel falou, gostei e tal, vamos ver o preço e tal. Mas, eu tenho que trazer meu pai aqui, porque meu pai é um profeta de Deus, ele, antes de mais, ele tem que olhar. Se ele disser que está na bênção, vai... E aí o casal dizendo, não, vai ser de vocês. Não, tem que fazer uma obra, mas vai ser a casa mais bonita da vila. Aleluia, você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Sabe, porque nesse mundo, irmãos, né, nós precisamos tomar posse de palavras de bênção. E aquele casal, não, já é de vocês e tal. E eu sei, irmãos, que, né, quando nós realmente levamos o pastor Manuel, ele gostou e tal, e no dia que a gente estava ali para tirar a placa do vendo, a vila era aberta, então cruzava a gente. Durante o dia ficava aberto. Então, cruzava a gente de uma rua para outra e tal. E aquela senhora... E aí passou uma senhora. E a senhora chegou lá, viu um movimento, que a gente estava ali na porta, a casa estava aberta, e o rapaz estava tirando a placa, e ela olhou e falou, mas vem cá, essa casa está vendendo? Eu não acredito. Eu passo aqui nessa vila todo santo dia para ir na missa, para ir não sei aonde, e minha filha está querendo comprar uma casa aqui, e eu nunca vi essa placa. Aleluia. Aleluia. Estou falando, a pastora Raquel está aqui, é minha testemunha. E ela ficou, pô, eu posso entrar? Ela falou assim, eu posso entrar, pelo menos olhar? Pode entrar, não. Ela entrou, olhou, poxa, não acredita, aí saiu chateado. Falei assim, já estava reservada, aleluia. Eu quero dizer algo aqui para você nessa noite. Tem algo já reservado para a sua vida, aleluia. Preste atenção no que eu estou falando isso, irmãos. Eu não estou querendo falar, Deus faz essas coisas. E eu lembrei depois, falei, caramba, eu não falei com ninguém, eu pensei, podia ter uma casa, e hoje eu moro lá, aleluia. Você pega financiamento na caixa, você faz tudo que tem que fazer, mas teu sonho vai se realizar, meu irmão. Tome posse, creia, meu irmão, creia que Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Creia que o nosso Deus é um Deus poderoso, e Jacó prosperou. E a Bíblia, então, conta que, então, Jacó trabalhou 7 anos. O que tem a ver? O que tem a ver Raquel e Lia? E o Senhor falou comigo dessa forma. Porque, assim, na obra de Deus, e eu creio que essa palavra seja um incentivo, pastor Rafael, para líderes. Porque o Senhor falou comigo de uma forma muito clara que Raquel e Lia, elas duas simbolizam igreja. Igreja. Raquel, sobre a vida dela havia o quê? Um compromisso. Havia uma palavra do pai sobre a vida dela. Não, trabalha há 7 anos que você vai casar com a Raquel. Mas havia uma tradição, Lia era mais velha, então Labão entregou Lia primeiro, porque tinha na tradição daquela época e tal.
Então, Raquel, ela representa a igreja compromissada. Jacó, ele estava trabalhando e lutando por uma igreja com compromisso, não é isso, pastor? A gente luta por pessoas compromissadas. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus? Pessoas que têm compromisso com Deus. Pessoas que caminham na face da terra, né? Independente se o pastor e faz a obra de Deus, independente se o pastor está vendo ou não. Porque a tua fidelidade é com Deus. Naturalmente, que se você é fiel a Deus, você é fiel ao seu líder, ao seu pastor. Chegar a 58 anos, meu irmão, né? É fidelidade nossa. É fidelidade tua. Né? É compromisso. E Jacó, ele lutou e trabalhou 7 anos por quem? Pela noiva comprometida, né? Que tem compromisso. Só que do pai, Jacó recebeu quem? Lia. Pergunto para você, tinha compromisso, tinha alguma palavra de compromisso sobre Lia? Tinha ou não tinha? Não tinha, né, irmão? Mas Jacó, ele não desprezou Lia, né? Não. Ele ficou com Lia e trabalhou mais 7 anos, porque tinha um foco, estava, né? Estava ali focado na Raquel e ficou. O que eu quero dizer, e eu creio nisso, pastor, que seja também um incentivo, porque é um incentivo para a gente, né? Ali em Jerusalém, muitos anos, a gente passa por muitas coisas, líder de departamento, seja o que for, às vezes você vê pessoas que não têm compromisso. Ela não está compromissada. Ela chega a hora que quer, ela vai quando quer. Pode até ser uma palavra dura, mas é uma verdade. E a gente sofre. E a obra sofre. Com pessoas que não têm compromisso com Deus. Há pouco tempo eu estava conversando com a irmã, porque fulano é jovem que está ali com o negócio de fica com um, beija outro. Que isso? Onde está o seu compromisso? Eu creio, irmãos, porque a Bíblia ela fala assim que Deus pesa espíritos, amém? Você já leu isso na tua Bíblia? Deus pesa os espíritos. Deus experimenta a gente. Eu creio que eu passei um ano, há um tempo atrás, eu passei um ano de experiência. E aqui eu vou chegar na questão, porque Jacó, então, trabalhou aqueles anos todos, lutou por Raquel, recebeu Lia, não desprezou, e está lá, foi Raquel e Lia. Teve lá todo um contexto. E eu quero trazer isso para o seu coração, porque Jacó foi aquele pastor e representa alguém que está lutando. E a gente nunca, pastor, a gente vai sempre lutar, a gente não vai poder desprezar quem não tem compromisso, porque está lá. Porque são pessoas que em algum momento vão assumir um compromisso maior. Eu oro a Deus por isso. Eu sei que muitos problemas que possam ter em Jerusalém deve se repetir, né? Só muda o endereço. Essa é uma realidade. É a gente ter compromisso. É a gente ser participante das coisas. E eu vou seguir. Então, a história de Jacó é uma história linda, porque ele fala muito conosco sobre aquilo que nós somos, quem nós somos em Deus. E eu comecei aqui falando, porque Jacó foi um camarada que ele era articulado, era um camarada que tal, mas tinha disposição para trabalhar, tinha disposição para lutar, tinha disposição para alcançar do Pai aquilo que ele queria. O que você quer em Deus? Você está lutando por isso? Eu creio, irmãos, que Deus ele nos experimenta em algumas coisas. E eu vou entrar aqui numa questão, porque Jacó, ele prosperou, a Bíblia fala disso, que ele prosperou, ele tinha servos, servas, ele foi crescendo, o gado dele foi multiplicando, né? Labão ficou meio enciumado, né? Mas a bênção começou a ter, né? Algo estava acontecendo na vida de Labão, e mesmo, né? Com tudo que aconteceu, a gente vai ver um pouco aqui na frente, que eu quero dizer que Deus, irmãos, ele nos experimenta em algumas coisas. Há quem diga que Jacó, ele colheu um pouquinho do engano que ele fez lá atrás,
Porque verdadeira é a palavra do Senhor que diz que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Nós estamos num mês de família, eu quero falar algo aqui. Eu passei um ano, duas coisas fortes aconteceram na minha vida. Isso aí já tem um tempinho. Experiências, que às vezes você para assim e pensa, poxa, será que Deus está me testando para ver quem eu sou fora das quatro paredes da igreja? E eu me lembro que lá em casa a máquina de lavar pifou. E aí, bom, né, teve uma vez que ela deu um problema lá, eu fui para a internet, né, eu fui técnico de campo, né, tal, trabalhei aí informática e tal, computador. Então, técnico é sempre técnico a vida inteira, né? Então, tu fica com aquele sentimento de consertar as coisas. Eu sempre tive isso. Tem alguém técnico aí? Levanta a mão. Tem alguém aí técnico? Tem. Deve ter. É isso aí. Uma vez técnico para o resto da vida. Aí, tentei, só que dessa vez esse problema não dava. Aí, liga para o cara. O camarada foi lá em casa. Chegou lá em casa, ele pegou, olhou a máquina. E aí, ele falou para mim assim, olha, esse problema aí custa uns R$400. Aí já é aquela facada no coração, né? R$400 já doeu. Mas tem o seguinte, se o senhor quiser, o senhor dá uma ligada lá para a empresa, cancela o chamado. Cancela o chamado, diz que voltou a funcionar. Eu tenho uma peça dessa lá no carro, o senhor paga R$150. Paga 150. E aí fica tudo certo, vai ficar tudo legal. Vai sair por 150. Eu olhei para a cara dele. Pô, 150? 150. É tentador, né, irmão? É tentador. Eu falei, cara, olha só. Eu prefiro pagar os 400. É? Eu falei, eu prefiro pagar os 400. Pode trocar aí que eu vou pagar os 400. Não, pode ligar, então vou ligar lá para a empresa, hein? Vou falar que o senhor vai querer o serviço e tal, R$400. Eu vou pagar R$400. Aí ele pagou, ficou assim. Pô, você é crente, é? Eu falei, eu sou, cara. Eu sou crente. Então tá bom. Aí o cara, paguei lá, né? Fiquei até com peso assim, na consciência. Falei, bom, agora eu estou até com medo, né? O cara veio com um discurso desse, eu não sei nem se aquela peça que ele está botando é uma peça boa, uma peça nova, né? Eu falei, Senhor, está na tua mão, mas tu sabe. Essa foi a primeira experiência, né? E eu fiquei pensando, falei, se um camarada desse, ele fale com a empresa que ele está trabalhando. Daqui a um tempo ele está desempregado, por quê? Porque ele fez isso aí, ele enganou, roubou da empresa, aí tu começa a pensar, de onde veio aquela peça que ele tem no carro? Ele enganou alguém lá? Segunda experiência foi lá na empresa, eu tinha uma situação lá, vou ser breve aqui, eu quero ser breve. E Deus, eu tive uma situação lá na empresa, tinha uma questão de programação e tal, um camarada lá, eu trabalhava com um camarada que era um programador e tal, e tinha um usuário que eu tinha para acessar um sistema, e um dia, isso depois, Deus, né, me lembrou. Eu tinha lá um relacionamento com ele, a gente testava algumas ferramentas, ele era um desenvolvedor e tal, só que chegou uma época de uma auditoria, na empresa e tinha lá uma situação, né? Os auditores viram lá que tinha um arquivo, a pessoa da informática, de repente, vai entender melhor. Tinha um arquivo numa pasta, dentro da empresa, estava uma pasta compartilhada. Essa pasta compartilhada era o quê? Ele deu acesso para qualquer um dentro da empresa para acessar aquela pasta. Só que naquela pasta tinha um arquivo imenso, grande, criptografado, né? Ninguém conseguia abrir, porque tinha uma chave criptográfica, estava lá criptografado. E os auditores falaram, nem os auditores conseguiam dizer o que era aquilo. O que é isso aqui? Né? O que é esse arquivo aqui? Os auditores não sabiam. Aí foram perguntar. Só que, o que aconteceu? Aí eu fiquei sabendo, porque os auditores questionaram o cara, que era o desenvolvedor, e ele veio para mim, falando, Alexandre, olha só, tem um arquivo aí, os auditores pegaram um arquivo, e esse arquivo foi criado por você. Foi por mim, foi criado por você, mas, na verdade, fui eu que criei. E o cara era do sistema, ele usou o meu usuário para criar aquele negócio, estava lá. E não foi claro e tal.
Falou, não, mas se os auditores perguntarem, você vai falar que foi isso. Nem lembro agora da história. E ele falou aquilo para mim, eu falei, cara, aí foi embora. E aí passou um tempo, veio meu gerente chegou, cara, pô, tudo errado, cara. Estou sabendo aí da história e tal, como é que tu vai fazer, cara? Como é agora? Eu sei que gerou uma situação tão grave, irmãos. E eu fui para casa, fiquei até a noite sem dormir, né? Porque assim, uma auditoria dessa, der demissão podia dar um mó. E eu falei, Senhor, eu não vou falar mentira. Vai rolar a cabeça aqui, mas eu não vou mentir para ninguém, não. Eu vou falar a verdade. E aí eu chamei o meu gerente. O meu gerente começou comigo, a gente foi andando lá pela dentro da empresa, para ninguém ouvir. Andava para lá, descia escada, subia, outro andava, uma doideira. E ele falou, cara, eu falei, cara, eu não vou mentir. Vou falar a verdade. E Deus, de madrugada, tinha me lembrado que um dia, falando aqui o que Deus faz, porque Deus, ele é misericordioso, e Deus me fez lembrar que um dia ele chegou para mim, do lado da minha baia, assim, aquele momento, pô, Alexandre, roda esse troço aqui. Eu rodava, porque eu fazia muitos testes. Roda isso aqui. Aí rodou para um tempo, acabou, tá beleza. E eu, na hora, nem estava fazendo outras coisas, tá beleza. Eu não questionei o que era, não perguntei, estava lá. E isso foi a resposta que Deus me deu. E eu falei para o meu gerente, falei, cara, olha só, Deus me fez lembrar um dia, assim, assado, que ele me mandou rodar. Se o auditor chegar e me perguntar, eu vou falar, olha, eu fiz isso porque ele me pediu para eu fazer. Agora, me dizer o que é isso, eu não sei o que é isso. Ele mandou rodar uma rotina que gerou um arquivo que eu não sei o que é. Eu falei, ó, se a auditoria chegar e questionar, essa é a minha verdade, é o que eu tenho para te dizer, cara. Eu disse, não, cara, você é crente, tu está certo, tu tem que falar a verdade. Mas a gente está numa situação, ficou uma situação, irmãos. Eu sei que milagrosamente, estou falando para você, né? Não sei se você já trabalhou em imprensa que faz auditoria. Milagrosamente, irmão, ninguém questiona nada. Ninguém perguntou nada, caiu num limbo aquele negócio. Só que depois eu fui descobrir que, na verdade, aquele arquivo que estava ali era um arquivo que era, para quem conhece programação, o arquivo fonte do programa que ele estava desenvolvendo dentro da empresa. Para bom entendedor, tipo assim, o arquivo fonte é um arquivo que é o programa, que você pode usar, manipular e tal. E se alguém roubasse aquilo? E se fosse ali uma espionagem dentro da empresa? Olha a situação que eu me coloquei da noite para o dia, irmão. Você está todo bem, de repente vem. Mas graças a Deus, irmãos, aleluia. Eu não tive que estar contando nenhuma historinha, mas fiquei em paz porque Deus me deu uma verdade para contar, que foi, também não era, vou inventar uma história, não, era a verdade, era ele. Cara, eu vou falar, falei, eu vou falar. O que eu quero dizer, irmãos, que Deus, Jacó, ele trabalhou há 7 anos, ele prosperou ali e tal, só que chegou um momento ali que Jacó ele começou a ficar incomodado ali, né, prosperando, Raquel e Lia, eram filhos, empregados, servos. E a Bíblia diz que então ele vai voltar para a sua terra, mas tem um porém. Como é que Jacó ia voltar para a sua terra para se deparar com seu irmão Esaú, que era doido para matar ele, por tudo aquilo que ele fez? A Bíblia fala que então, ao partir para a sua terra natal de volta, ele luta com Deus, não é isso? Depois você lê os outros capítulos. Jacó, ele começa a lutar com Deus, e você conhece essa história, Jacó, né, tem aquele corinho, né, que diz, Jacó segurou o anjo e não quis largar, não é isso, irmão? É meio antigo, né, irmão? De vez em quando a gente tem que cantar uns hinos antigos, né? Mas, tem uns novos aí, mas tem uns antigos também, né? Jacó, corinho de fogo, Jacó segurou o anjo, não quis largar. Tu conhece isso aí? Amém? Hein? E não deixou subir, né? Não é isso? Me dá minha bênção para depois sumir, aleluia. Olha que personalidade, Jacó. Agora ele está ali. Preste atenção numa coisa. Jacó agora ele está ali lutando com Deus. Ele está ali se esforçando para ter a bênção de Deus. E aí eu te pergunto, poxa, Jacó praticamente tinha tudo. Ele tinha gado, ele tinha empregado, ele tinha mulher, tinha 2 mulheres, ele tinha tudo. Mas ele chegou a um ponto na vida dele que ele reconheceu que ele precisava da bênção de Deus na vida dele. E eu quero dizer isso para você, querido.
Se esforça para ter a bênção de Deus na tua vida. Faz um esforço, querido. Não é fácil ser crente aqui nesse mundo, não. Não é fácil ser cristão nesses tempos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele vai te honrar. Eu passei por essa prova, que eu creio que foi uma prova de Deus, mas depois de um tempo teve uma resposta de Deus para a minha vida. E eu estou aqui para te incentivar, para que você entenda que você veio aqui na casa de Deus, né? Amanhã é segunda-feira, a gente volta às nossas rotinas, é tudo normal, você vai lidar com pessoas incrédulas, com ímpio, com não crente, com o oprimido do diabo, tem tudo isso. Mas o Senhor nos chamou para sermos luz nesse mundo. O Senhor me chamou e te chamou para ser sal dessa terra, aleluia. E a igreja, ela avança assim, ela conquista. E Deus, que sabe todas as coisas ao nosso respeito, Ele te conhece. Passaram acho que uns 2 anos, né, cara? Uns 2 ou 3 anos. A barca estava passando na empresa, né? Todo mundo sabe quando a barca passa, né? O cerol, a foice vem, né? A gente... né? E muitos gerentes já estavam um pouco, não era... Isso já tem antes da pandemia, aí, muitos gerentes já trabalhavam de home office. E aí a gente começou a ouvir uns burburinhos. Aí, gerente, quando te liga e marca a reunião aqui, ali na Pasté, né? É porque vai rolar a demissão. Então, estava todo mundo, o telefone não tocava, ninguém nem queria pegar. O telefone tocou, meu Deus, será que é o gerente? E um dia o telefone tocou, eu tenho... Alexandre, vou aí na empresa, aí quero marcar uma reunião contigo aí para bater um papo. Aí nesses termos, beleza, tá bom, marca aí, vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Guarda isso no teu coração. Né? Se você estava vendo, estou mandando todo mundo embora, meu irmão, se te mandar embora, que é plano de Deus, preste atenção nisso. Né? Quero que você saia daqui hoje crendo num Deus poderoso. Meu gente me chamou, né? Ele é todo cheio de mania. Aí o crachá, ele tirou o crachá, guardou, botou assim, cara, vou te contar uma história. Podia nem te contar isso. Mas como eu sei que tu é crente, eu vou te contar isso aí. Um gerente, fulano de tal, me deu 3 nomes para eu tentar defender, que ele vai mandar embora. E eu, cara, como ele já era um gerente que tinha uma linha global, falei com um gringo lá fora, ninguém me respondeu, mandei nota, chamei, ninguém fez nada por mim, cara. E eu vim aqui para a reunião. Cheguei aí na reunião, cara. Aí ele até não podia nem te contar os nomes, falou fulano, Beltrano. E você? Discuti com os caras, discuti com o cara, e não falaram o teu nome. O cara tinha me falado, me ligou, falou 3 nomes, falou o teu nome, mais 2. Cheguei aqui na reunião, ninguém falou teu nome. Cara, ninguém falou teu nome. E eu fingi de morto. Também não falei. Ficou só no nome dos 2 lá, defendi, argumentei, mas teu nome eu nem... E eles também não falaram nada. Então, cara, eu não sei o que aconteceu, não, cara. Alguma coisa aconteceu que o cara estava com sangue na boca, estava doido para mandar um embora. Mas ele nem falou teu nome. Então, cara, é para você. Eu falei, não, cara, eu sei o que foi isso. Foi Deus que me guardou. O que eu quero dizer, meu irmão, que se né, o Senhor, a Bíblia, ela fala assim, que o Senhor não negará bem algum aqueles que vivem corretamente. E Jacó, ele tinha prosperado, ele estava ali, mas ele sabia que ele precisava de algo, que ele precisava de um diferencial da vida dele. Porque agora ele ia se encontrar com Esaú, a quem ele tem um prejuízo imenso, e como é que ele ia se deparar? E ele sabia que ele precisava da bênção de Deus. E nós precisamos, amados, lutar para ter a bênção de Deus. Como é que eu vou ser alguém abençoado por Deus e saio mentindo, e saio enganando, e contando história lá? Como é que eu vou ser alguém que tem a bênção de Deus se eu faço tudo errado? Eu não posso.
Quem está entendendo aí, diga amém. E Jacó então lutou com Deus, e o Senhor disse para ele, a Bíblia vem e diz, olha, você não vai se chamar mais Jacó, mas você vai ser Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas ele saiu daquela luta marcado. Eu fico imaginando, pastor, Jacó agora com um ritmo diferente, né? Porque a Bíblia diz que ele foi tocado na junta da coxa e manquejava quando o dia clareou. Aquele cara que era astuto, que era todo esperto, que se antecipava, agora ele manca. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele quer mudar o ritmo da tua vida. Se você lutar com Ele, se você lutar com Deus pela bênção dEle, meu irmão, Deus vai te marcar de forma poderosa. Deus vai fazer algo na sua vida que você vai falar, não, Deus está comigo. Agora eu não tenho dúvida. Meu irmão, agora eu estou tranquilo. Pode passar o vento temporal. Deus está comigo ali, cara. Eu só saio de lá quando Deus quiser. Estou lá há 27 anos, irmão. Estou lá há 27 anos, já passou vento temporal, tempestade, eu estou lá, não estou nem aí. Agora eu já estou até, né? Agora, meu, se mandar embora, quanto foi? Porque isso é plano de Deus. Dá para duvidar, irmãos? Dá para questionar a Deus? Dá para achar que foi tudo coincidência? Dá para pensar, imaginar que Deus não está guardando? E Jacó lutou pela bênção. Eu quero que você, rapidamente, abre aí a sua Bíblia, para a gente chegar para o final. Já estamos na hora. A gente chegar para a parte final. Gênesis, abre aí em 48. Gênesis 48. É o mês de família. Eu creio que Deus colocou no meu coração essa palavra. Eu creio que Deus está falando contigo, com o pastor, com a igreja toda, comigo, com a Raquel. A bênção de Deus é que faz a diferença na nossa vida, querido. Você pode ter tudo. E Deus tem tudo para dar a você. Mas o principal é a bênção. Porque quando você tem a bênção de Deus, as portas se abrem. Aleluia. As coisas acontecem. O sobrenatural acontece, querido. E agora, lá no capítulo 48, já é no final, a Bíblia diz, quero ler rápido. Veja agora esse Jacó. Versículo 1 diz assim, passadas estas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Aleluia. E a Bíblia diz, esforçou-se Israel, aleluia, e se assentou no leito. Até aqui. Você consegue ver agora esse homem, Jacó, aquele que era o cara, né? Que corria atrás, que se antecipou. Agora ele já está velho, ele já está ali numa idade avançada. Ele estava ali. E o lindo da Bíblia, irmãos, porque quando eu olho para José, eu vejo que José ele entendeu a importância. Você vai dizer, pastor, mas naquela época tinha uma tradição, né? O filho recebia a bênção do pai. Mas eu acredito que José ele aprendeu com o pai o valor da bênção do pai. De forma figurada e tipificando, nós precisamos nos esforçar, irmãos, para ter a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E a Bíblia diz que então José pegou seus filhos, um por cada mão, e arrastou lá para a presença do pai. Eu quero dizer, meu irmão, eu tenho lamentado muito, às vezes as pessoas já estão perdendo as oportunidades da vida. Enquanto seus filhos são pequenos, que você pode pegar pela mão e trazer para a igreja, traga.
Sabe, nós temos 3 filhos, agora está um pouco mais fácil, o Paulo já está com carro, já está dirigindo, mas nossos filhos, quando eram pequenos, a gente fazia um esforço. A gente fazia um esforço para a escola dominical, a gente fazia esforço para o culto. Né, ficaram maiores, adolescentes, né, é dinheiro de Uber para ir para lá, é dinheiro de Uber para ir para cá, vai para a casa de Deus, vai para a reunião de oração, vai para o ensaio de louvor, vai. É gasto. Né, Arthur? É um dinheiro. Tem quantos filhos, Arthur? São 3. 3 filhos. 3, tu está no meu. Mais um do meu time, só que o meu são 3 meninos, o teu são? São 2 meninas e 2 meninos, são 4. São 4, amém. A gente perde até a conta. Porque tem agregado, são 5. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Homem de fé. 3 meninas e 2 meninos. É doideira só. Né? A gente, eu e a Raquel, a gente já fica... Agora estamos mais ou menos, mas o que eu quero dizer, irmão, que você é a pessoa. Faça um esforço para seus filhos estarem na presença de Deus. Faça um sacrifício, paga o preço que for preciso, querido. Não dificulta, não. Eu vou ser breve, eu tenho que acabar. Estou chegando no final. Eu dirigi um culto de segunda-feira, um culto de família. E um dia eu estava lá, chegou uma família, chegou um pai, uma mãe e 2 meninas. Uma adolescente menor, pequenininha, uma menorzinha assim, sapeca, falante, a outra mais já adolescente. E aí, chegou lá em Jerusalém, eu falei, irmão, aqui é a igreja assim, tem culto para jovens no sábado, tem culto aí, adolescentes, tem pessoal, tem aí. E o camarada começou a botar um monte de dificuldade. Não, porque, poxa, para vir de ônibus para cá, mão em contramão, não sei o quê. Eu falei, fica à vontade. Eu apresentei, né? Pastor auxiliar e tal. E aquele camarada, quando ele estava saindo, Deus falou assim para ele, vai atrás dele lá. Deus falou para mim assim, vai lá atrás dele, ainda o culto não tinha começado. Vai atrás dele. E eu fui atrás do cara. Aí eu cheguei lá fora, ele estava de carro. Ele estava de carro. Pô, entraram no carro e foram embora. E ele falou assim, está vendo aí? Se as meninas quisessem ir para um baile, boate, ele ia levar na porta. Mas porque a igreja dificulta, não quer, não dá, está cansado. É longe, né? É. Meu irmão, faça um esforço para ter a bênção de Deus. Porque agora Jacó já estava velho. Mas eu vejo um ensinamento ali na vida de José, que catou seus filhos. E eu e a pastora Raquel, a gente tem ministrado para casais, a gente tem visto muita coisa, a gente tem ouvido muita coisa. E o que mais a gente lamenta, irmãos, é pessoas que a gente falou tanto. Meu irmão, lá atrás eu fui para a igreja. Ah, não, porque ele não quer, está com sono, não quis acordar de manhã. Meu irmão, a palavra... Jesus falou assim, vós está limpo pela palavra, querido. E agora tem jovem aí, cresceu agora, meu irmão, pergunta se vai ter mão para segurar e trazer para a igreja. Não tem mais. E José levou Efraim e Manassés, levou seus filhos, e você conhece a Bíblia, e há muita profundidade, mas o fechamento é isso. A Bíblia, então, diz que é lindo isso, pastor, porque eu vejo, porque existe um sacerdócio, por isso a Bíblia fala, esforçou-se Israel. A Bíblia vem falando de Jacó, mas lá no final ela diz assim, esforçou-se Israel. Você é sacerdote do teu lar, meu irmão. Você é pai, você é sacerdote da tua casa. Faz um esforço. E já contava para ele, eu tenho que me esforçar. Se assentou a cama para poder abençoar. E ele disse, olha, eu não achava nem que eu ia ver teu rosto e Deus me fez ver teus filhos. O que Jacó está falando? Que a gente tem que ter um olhar. Você pode achar que as crianças elas não entendem mesmo, mas tem coisas que elas entendem muito bem. E elas precisam ser abençoadas, elas precisam ter a bênção de Deus na vida delas. Nós precisamos ter a bênção de Deus na nossa vida, queridos. Faça um esforço. E a Bíblia diz, então, que Jacó se sentou à beira da cama, e aí você conhece que a Bíblia diz que, então, Jacó já tinha os seus olhos, já não enxergava direito.
e cruzou os braços. Teve que cruzar, e esse cruzamento de braços ele é um marco, né? E mostra e aponta para mim, para você, que o fim da lei, como a Bíblia, o fim da lei é Cristo, ali aponta para a cruz de Cristo. Jacó estava ali apontando para Cristo, aquele que tem bênçãos sem medida para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para nossas gerações. Deus quer te abençoar, querido. Vamos nos colocar de pé para a gente orar. Entenda a importância da bênção de Deus na tua vida. O Senhor disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Para mim está tão claro que Jacó entendeu tudo isso. Eu tenho tudo, mas eu preciso da tua bênção. E a Bíblia então vai contar, e eu quero finalizar. Diz então que Jacó ele volta. Olha que coisa linda, irmão. Jacó estava ali com medo, mas agora ele é um cara diferente. Deus quer mudar a nossa vida, sabe? Deus quer mudar o ritmo, mudar a nossa forma de ser. E a Bíblia diz, então, quando Jacó bota a família, bota o gado, bota os empregados na frente, achando que Esaú vai chegar lá e vai arrebentar. Mas agora, quando finalmente Esaú vê Jacó, ele vê um cara diferente. Tem um brilho diferente. Tem uma graça diferente na vida dele. Tem algo que é a bênção de Deus na nossa vida, queridos. E Deus está querendo. A Bíblia diz que as mãos do Senhor estão estendidas. Ele quer te abençoar, querido. Você quer a bênção de Deus? 58 anos de igreja, Getsemane. Aqui. Lindo. É lindo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Assume compromisso com Deus, você vai ver. Eu vou pedir a minha esposa, pastora Raquel, ela vai fazer essa oração. Chega aqui, Raquel. Eu passei por um momento muito difícil esse último ano aí. Ano passado, né, Raquel? Vou fechar. Eu tive um problema de dor na coluna. Fui para o hospital, vou ser bem sucinto, já estamos acabando, irmãos. Eu senti uma dor na coluna braba demais, tive uma crise que eu achei que eu estava infartando com a dor, que estava na casa do pastor Sérgio, chegando lá, falei, me leva para o hospital, eu não conseguia respirar. E aí eu fui correndo para o médico, era dor na coluna, eu já tinha feito o exame, eu já estava com uma dor e tal, tinha feito um exame e tal, não tinha olhado, quando cheguei peguei o exame, fui para o hospital para ter aquela crise. Segunda-feira, peguei o exame, fui para o médico, chegou lá, tinha uma neoplasia, né? Tinha uma neoplasia numa vértebra da coluna, uma neoplasia, estava lá. Pô, negócio feio de olhar, pastor. Sabe quando dá a chapa da coluna, tu olha assim, a coluna tem um negócio branco na coluna, a vértebra está branca. E aí, o médico falou assim, cara, isso aqui está estranho, hein? Vamos ter que fazer uma biópsia disso aqui. Quando? Já. E eu fui, vou ser sucinto, isso aí era numa quarta, né, Raquel? Era uma quarta-feira e eu na segunda tinha tirado uns dias de férias e ia viajar com o pastor Sérgio, meu cunhado, irmão da Raquel, para Gramado. A gente nunca tinha saído do programado. E eu cheguei, pô, doutor, eu vou viajar segunda-feira. Segunda, então amanhã a gente vai fazer a biópsia. Fui para o hospital e eu até meio desacreditado.
tem plano de saúde do hospital? Eu falei, não, cara, tu pega, me dá teu cartão. Aí o cara saiu ligando para todo mundo. Amanhã tu interna, a gente faz a biópsia, e aí tu pode viajar. Aí já vou falando, tu vou botar um cimento ósseo aí nessa vértebra para fortalecer e tal, tu pode viajar. E aí, beleza. Quinta-feira eu cheguei, ele me deu as coordenadas, eu cheguei, eu nem acreditei, porque eu não fiz nada. Eu cheguei no hospital, ele falou, tu faz a ficha, quando te chamarem, tu fala, eu sou o paciente do fulano de tal. Foi o que eu fiz, cheguei, entrei no hospital, exame e tal, internei, fiz a biópsia. Fiz tomografia e fiz a biópsia, né? Fiz a tomografia, fiz uma nova tomografia e uma biópsia. E o médico já tinha contado. Ele falou assim, tive um camarada aqui, ele teve um negócio igualzinho a você. Eu vou te virar do lado do avesso, hein? Porque isso aí tem alguma coisa. Eu falei, tá bom. Cheguei no hospital, fiz a biópsia, né? Que é ele vai lá no osso, tira um pouco do osso, botou cimento ósseo e tal. Quando vou ser breve, saí do hospital, entrei no quarto, já tinha um oncologista. Aí ele olhou assim, eu falei, oncologista? Eu falei, não, o teu doutor já chegou aí? Não, eu falei, não, então depois eu falo. Aí veio o doutor e falou, cara, tu viaja, uma semana, viaja, mas cara, quando tu voltar, tu vai enfrentar uma batalha. Tu tá com um tumor no rim, esse tumor aí não tá com a cara boa, não. Tu vai enfrentar uma batalha, cara. Capaz de ter que fazer uma quimioterapia e tal. Aí, irmão, não tem ser humano que aguente. Fomos embora. Meu primo de Pati estava lá em casa, era aniversário dele, ele tinha vindo para o Rio. A gente tinha combinado uma festa lá em casa. Vindo do Rio, o pessoal da família daqui e tal. E eu falei, Raquel, não vou contar nada. Choramos, oramos. E fomos orar em casa. Aí, aniversário, né? Vamos orar, os parabéns. A gente sem falar nada, ninguém sabia. Aí, um amigo nosso, pastor Helder, talvez você conheça. Pastor Helder, homem de Deus, foi orar e ouvi presença de Deus. A presença de Deus inundou lá. Aí, pastora Ana Raquel, falou, vamos, gente, não vamos desperdiçar aí uma unção, né? A unção de Deus está aqui, vamos orar. E Deus falou através deles, né, pastor profecia, falou, eu estou colocando paz aqui nessa casa, aleluia. Eu estou colocando paz nos vossos corações. Continuamos sem falar nada com ninguém, fomos embora, viajamos segunda-feira. Irmãos, vou falar claro com você, Deus é tremendo. Eu quero dizer, quando Jesus ele disse assim, a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá, a paz de Deus, irmãos, ela preenche nossa vida. Quando a paz de Deus preenche nosso coração, pastor, não tem lugar para outra coisa ocupar. Eu me peguei lá na viagem, fui programado, a gente mudou, a Ana está preocupada, Alexandre, está ruim da coluna, ele disse, não, estou tranquilo. E eu me peguei em algum momento pensando, tu tinha que estar mais preocupado. Porque o médico lá, ele falou que você vai voltar e enfrentar uma batalha. Mas, irmão, sabe aquele negócio que não entra? Você pensa, mas não desce para o coração. Eu quero decretar aqui nessa noite, meu irmão, a paz de Deus, ela preenche, aleluia. Se você está um pouco sem paz, pede aqui hoje. Pede paz, você serve a um Deus poder, o príncipe da paz. Deixa encher o teu coração de paz, porque aí nada vai entrar. Quando chegou lá na metade da viagem, ninguém sabia de nada. O médico ligou. O médico ligou e falou assim, Alexandre, aí, saiu o resultado da biópsia. Cara, ganhou na loteria. Não deu nada. Aleluia. Não deu nada na biópsia. Aí ele falou, não, você tem a questão aí, um tumor no rim, a gente vai ver, porque para ele já seria a gente depois já achava que seria uma metástase. O quadro era de uma metástase, não deu nada. E aí eu fui,
Voltamos, aí contamos, né? Pô, não, contamos, foi uma alegria, né? Poxa, glória a Deus, mas como é que vocês... Poxa, vocês estão aqui viajando com a gente, uma situação dessa, não, mas Deus está no controle, Deus falou que ia colocar paz, e a gente foi, e graças a Deus, irmãos, depois tive que operar o rim, tirei lá, né? Com o pastor Manuel, Deus mostrou tudo, o pastor Manuel, mostrou mesmo, incrível, Deus mostrou tudo como era, fui, operei, o pastor falou, não, pode estar tranquilo, ele vai operar aí e tal, tudo que o pastor Manuel falou aconteceu, ele vai tirar um pedacinho e tal, mas tá lá, fiz, aí num dos exames deixou ter um problema na próstata, aí o cara, de novo, né, vinha os médicos falando, mas Gui, não deu assim, porque isso aí e tal, meu irmão, de novo, fiz a biópsia, nada, não deu nada. Eu quero dizer, meus irmãos, eu quero resumir aqui, irmãos, Deus, Ele é tremendo, Deus é poderoso, só Deus pode dar a última palavra a teu respeito, só Deus pode falar o que vai acontecer com você, mas lute pela bênção de Deus, seja fiel ao Senhor, seja essa igreja compromissada. E agora, né, eu creio que por essa figura de Jacó, ele conseguiu passar para o seu filho José um entendimento da importância da bênção. Entenda a importância da bênção de Deus. Você pode prosperar em muitas coisas, você pode ser um cara articulado, você pode ser tudo, mas se você não tiver a bênção, você não tem nada. Era o que Jacó mostra para mim, com clareza. O camarada tinha tudo, mas ele estava ali lutando. Ó, não vou te deixar se você não me abençoar. A sua vida profissional, a sua vida sentimental, peça a bênção de Deus nessa noite. Que seja um marco, 52 anos de igreja, que seja, 58, perdão, a gente pensa uma coisa, fala, 58 anos, meu irmão, é lindo. Que seja um marco aí na tua vida, Senhor, agora, agora mais do que nunca, eu quero compromisso, eu quero ser a noiva comprometida, aleluia. Porque, meu irmão, sobre a vida da igreja comprometida tem uma palavra, aleluia. Tem palavra de bênção para você, tem promessa de Deus, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus falado, meu irmão, acabou, está feito, vai acontecer, vai se realizar. Ele dá a última palavra, ele não tem. Sai daqui hoje crendo num Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de amor. Feche seus olhos, levante a sua mão, a pastora Raquel vai orar. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, Pai, e declaramos nesta noite que nós reconhecemos que precisamos da tua bênção, Senhor. Pai, como os discípulos certa vez disseram, para quem iremos nós, Senhor? Porque só tu tens palavras de vida, Senhor. Só tu tens a bênção que precisamos, a paz que precisamos, a direção que precisamos, Senhor. A provisão que precisamos, ó Pai. Por isso, nesta noite, nós te pedimos, dá-nos a tua bênção, Senhor. Bênção que enriquece, não acrescenta dores. Bênção, ó Deus, que desamarra aos caminhos, Senhor. Bênção que provê todas as coisas, Senhor. Libera sobre nós a tua bênção, Senhor. Assim como Jacó lutou, Senhor, entendeu a importância da bênção, Senhor. Nós lutamos, ó Pai, e teremos a tua bênção sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cada lar aqui representado, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, libera a tua bênção, Senhor, a bênção de paz, a bênção de harmonia, a bênção de amor, a bênção de companheirismo, Senhor. Deus, todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, Senhor, há poder no sangue de Jesus.
Jesus. Que o diabo não tenha poder de entrar nos nossos lares, de trazer divisão, discórdia, destruição, Senhor. Mas nós lutamos pela bênção, Senhor, e declaramos a tua bênção sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos filhos, Senhor, sobre os nossos cônjuges, Senhor. Que haja bênção nos lares, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja a tua graça, Senhor, que haja amor, respeito, Senhor, compreensão, Senhor. Oh Deus, e que assim, como Jacó entendeu a importância da bênção e se esforçou para receber, mas ele também se esforçou para abençoar. Senhor, nós queremos nos esforçar, Senhor, como esposa, como mãe, como marido, como pai, Senhor, para também abençoar, Senhor, que no que depender de nós, bênçãos fluam, aleluia, palavras de bênção e não palavras malditas, Senhor. Oh Deus, queremos abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa casa, abençoar os nossos bens, Senhor, agradecer pelo que temos, ó Deus, e não murmurar apenas pelo que está faltando, Senhor. Abençoar o nosso pão, abençoar a nossa água, Senhor, abençoar o nosso salário, abençoar a nossa despensa, Senhor. Queremos nos esforçar para abençoar, aleluia, Senhor, porque, ó Deus, há um mistério, há uma graça, há um princípio na bênção, Senhor, a bênção que se estende de geração em geração. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor, abençoada é a mulher que teme ao Senhor e abençoa, Senhor, que saiamos daqui nesta noite, Senhor, dispostos a lutar pela nossa bênção, Senhor, mas também dispostos, Senhor, a abençoar o nosso setor de trabalho, abençoar aqueles que nos rodeiam, abençoar os nossos líderes, os nossos pastores, a nossa igreja, abençoar, Senhor, e balabachaias. Oh Deus, porque há poder nas nossas palavras, Senhor. Palavras são sementes, Senhor, e queremos lançar boas sementes, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Recebe, Deus, a nossa gratidão por esta noite, por esses momentos, ó Deus, que passamos aqui, e que a tua palavra penetre e germine nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão, vou fazer uma última oração. Agradeço, pastor Rafael. A presença de Deus está nesse lugar ainda. Você precisa de uma bênção para o seu corpo. Quero fazer essa oração. O pastor já orou aqui, né? A gente aprendeu lá com o pastor Manuel, que aprendeu com o pastor Ernesto, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, né? Então, levante a sua mão. Você está precisando de uma bênção para o seu corpo. Creia no Deus. Deus que muda qualquer laudo médico, meu irmão, minha irmã. Laudo médico qualquer que você possa ter ouvido, meu irmão. Ele é poderoso para transformar. Levante a sua mão. Senhor, nós te louvamos pela tua presença aqui nessa noite, pela tua palavra. Ó Deus, quero te louvar por esta casa. 58 anos, Senhor, de obra, de luta, de vidas transformadas, mudadas. Senhor, renova cada dia mais a tua unção nesse lugar. Que pessoas, ao entrarem aqui nesse lugar, sejam poderosamente abençoados. Ó Deus, abençoa o pastor Rafael, sua esposa e toda a sua família. Pastor Benjamin, Senhor.
Abençoa o teu servo, homem de Deus. Deus abençoa toda essa casa. Se alguém está aqui nessa noite precisando de uma cura, libera, Senhor. Se tem alguém aqui com um laudo médico que assusta, que assombra, derianda labás, Deus transforma, muda esse laudo médico, muda esse quadro médico, muda esta realidade. A tua palavra declara que tu transforma maldição em bênção. Queima o caroço, queima o nódulo, faz sumir o tumor. Em nome de Jesus, Senhor, confirma a nossa oração, porque a tua palavra declara que estes sinais eles seguem aos que creem. Nós cremos no teu poder. Manifesta o teu poder aqui nessa noite. Oramos gratos a ti, Senhor, confiados em ti. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém.